Boa noite, gente. Tudo bem aí com todos? O áudio está ok? Todo mundo ouvindo? Pessoal, o som está chegando aí? Boa noite, tudo bem, mãe? Nélio? Ok, Elvio. Muito obrigado pelo retorno, pessoal. Eu vou evitar balançar aqui, porque a minha câmera está hoje suspensa aqui. Se der uma tremida na tela aí, peço desculpa a todos, mas vai ser momentâneo. Ok, pessoal, então vamos iniciando o nosso estudo. O estudo de hoje é um estudo de parceria, né, da Fraternidade Espírita Semente de Luz e do SEG, né, Sociedade Espírita João Evangelista, a quem agradeço a oportunidade do trabalho, e gostaria de começar a reunião de hoje fazendo uma rápida oração, pedindo que Deus esteja com todos nós neste momento, nos amparando, nos protegendo, nos iluminando, mantendo-nos todos centrados no estudo, com o coração e mente aberto para os estudos dessa noite, que desperte em nós a curiosidade científica, a necessidade do estudo e de avançarmos nessa doutrina maravilhosa, consoladora, que veio nos trazer a verdadeira vida, que é a verdadeira espiritual, a vida espiritual. Que possamos todos nós estarmos em sintonia com nossos guias e nossos amparadores espirituais neste momento e pedimos a licença para o início dos trabalhos dessa noite. Esteja conosco hoje e sempre, Senhor. Amém. Bom, pessoal, o estudo de hoje é um estudo que eu diria complexo, mas muito motivador. É um estudo que nos remete à obra de Camille Flammarion, Nicolas Camille Flammarion. Até pouco tempo atrás, acho que alguns de nós achávamos que era uma mulher, né? Mas é um homem, né? Um astrônomo e escritor. Aliás, astrônomo e escritor precoce, desde muito cedo ele iniciou seus estudos, seus trabalhos na área de astronomia e também se arvorando, né, no ramo das publicações científicas, na literatura. Foi um grande estudioso dos astros, da vida e da ciência como um todo. O Júlio, quando me propôs estar aqui trazendo para vocês essa temática, me passou uma sequência, né, de autores positivistas, né, positivistas da época da Europa, onde se estava nascendo a ciência, né, onde estava tendo a iniciação científica de uma maneira mais profunda, saindo do mundo muito dogmático, né, onde havia um domínio muito forte do clero e das instituições, para uma valorização muito grande da ciência e da descoberta, né, através dos processos científicos. Então, nós já passamos pelo Alexandre Aksakov, passamos por César Lombroso, falamos sobre Mesmer, e agora o quarto, o Camille Flammarion, para nos dar um passo à frente, né, no trabalho e na elucidação do que foi, à época, toda a parte da codificação. Esse trabalho, em especial, me deu muito prazer em fazê-lo, em estudar, porque ele trouxe para mim informações que eu buscava há algum tempo, e como nada é por acaso, né, vem no tempo certo, justamente no momento que eu estava refletindo aí sobre alguns conceitos da doutrina, né? Quando a gente fala assim, a doutrina tem uma característica científica, né? Mas o que foi a ciência para a doutrina à época? Ontem eu acabei revendo aqui o filme do Allan Kardec, né? Fui buscar nas obras básicas alguns fatos, como, por exemplo, eu estava pesquisando a vida lá, né, dos primeiros médiuns que auxiliaram Chico, auxiliaram Allan Kardec, né, na codificação. A família
dos médiuns, né? Ruth Jafé, Aline Charlotte, as irmãs Baudin, Jolie, Jafé, enfim, todas aquelas entidades, né, que trouxeram, através da sua mediunidade, uma contribuição marcante, né, para a doutrina. Né? A doutrina não seria o que é sem as manifestações mediúnicas dessas irmãs, desses irmãos da época. E o Camille Flammarion, ele era contemporâneo, ele teve a grande oportunidade de estar junto a Allan Kardec durante todo o período da codificação, e reconhecidamente como era, né, na sociedade à época, depois de ter trabalhado por anos, né, na astronomia, ele trabalhou no Observatório de Paris, teve o apoio de muita gente lá, conseguiu fazer obras interessantes, muitas delas, né, voltadas para a questão da pluralidade dos mundos, né, tem um livro sobre isso que ele escreveu, sobre como seria supostamente a vida em outros planetas, em outros sistemas. Até um próximo livro que eu aconselho quem quiser se aprofundar um pouco mais na vida e na obra dele. É um livro muito interessante, eu comecei a folhear alguma coisa da internet, né? E a gente começa a enxergar pelas páginas desses livros qual era a lente que eles tinham sobre o movimento espírita da época, né, que estava nascente, principalmente dos efeitos físicos que aconteciam à época, né? Então, no blog, eu acho que o Júlio passou para vocês aí, tem um resumo da biografia dele, né? Mostrando que desde pequeno ele era uma pessoa já precoce, né? Nas opiniões, nasceu na França em 1842, com poucos anos de idade, 4, 5 anos, ele já fazia algumas contas matemáticas complexas, já escrevia, né? Lia. Com 16 anos já tinha feito os seus primeiros livros. Começou realmente entrando, como a gente diz aqui, né, com o pé, né, forte nesse mundo científico, né? Uma pessoa realmente de uma capacidade mental superior, escreveu vários livros. Se vocês procurarem na internet, dá para achar, tem sites do e-book Espírita, por exemplo, que tem vários livros dele, né, já publicados e disponíveis. E ele é um dos fundadores do Observatório Juvisy, né, que está em Paris, a 18 quilômetros de Paris, né? E está lá até hoje para visitar, tem toda a história dele. Ele foi um contemporâneo de Dom Pedro, que também, do Pedro II, né, que teve contato com ele, e ele começou a estudar, justamente naquela época, essa questão das manifestações físicas, né, dos efeitos físicos que aconteciam à época. Se nós olharmos aí na nossa agenda de palestras, mais à frente, vamos ter aí, se não me engano, daqui 2 semanas, uma palestra sobre Eusápia Paladino, né? A Eusápia, eu falei um pouquinho rapidamente sobre ela numa palestra que eu fiz no SEG, antes da pandemia, aí, né, ainda da parada. A gente fez lá uma palestra sobre a vida de César Lombroso. César Lombroso chegou a estudar os fenômenos de Eusápia, assim como o Alexandre Aksakov, que eu havia citado, e também o Camille Flammarion fez esse estudo também com essa médium. Ela era muito procurada, porque os efeitos físicos que ela produzia à época eram realmente muito marcantes, né? Eram muito fortes, impressionantes, e levantou a curiosidade científica, né, de toda o pessoal, toda aquela época, né, todos os profissionais daquela época, cientistas. Então, a Eusápia Paladino, ela tinha manifestação, ela era de uma napolitana, né, e ela tinha efeitos que aconteciam quando ela se concentrava e trabalhava, né, dentro desses fenômenos, de tipologia, né, os fenômenos das batidas, as comunicações pelas batidas, participava de fenômenos de materialização, de impressão de rostos, mãos sobre matéria plástica, como, por exemplo, uma massa de vidraceiro, né? Aparições, materializações parciais de partes de corpos, mudanças de peso de materiais, elevação de materiais suspensos ao ar, coisas que hoje em dia a gente ainda, se nós pesquisarmos no meio espírita, muitas pessoas ainda têm um pouco de receio e até de tender a não acreditar, né, nesses efeitos que aconteceram e foram relatados nesses autores, nesses livros da época. O fato é que quando você confronta esses livros, você vê que os relatos são muito semelhantes. Assim como aconteceu na doutrina espírita, na codificação, houveram muitas manifestações ao longo da Europa que foram sendo confrontadas e confirmadas por diferentes médiuns, né, e por diferentes cientistas que estavam estudando.
Lendo um dos trechos de obras póstumas de Kardec essa semana, pesquisando outro assunto que não é o tema aqui do nosso encontro, eu verifiquei lá uma passagem dizendo, né, sobre a importância, e até confirmado isso no próprio filme de Kardec, né, que eu citei mais cedo, mostrando que existe um benefício, né, um efeito colateral positivo de todo evento contrário à doutrina espírita, como aconteceu à época da queima do Livro dos Espíritos, né, na Espanha. Aconteceu realmente um efeito colateral positivo para a doutrina, que foi a sua ampla divulgação a partir desses escândalos, né? Pessoas questionando por que não poderiam ler, que estavam cerceando a liberdade. Essa história, se nós formos ver, ela se repete em todas as épocas da humanidade, inclusive agora, né? Nós estamos sempre tendo esses efeitos sendo reincidentes, né? Esses atos acontecem novamente. E naquela época, esse efeito, né, forte do clero, da igreja, da sociedade, né, dos imperadores à época, levou a uma procura muito grande, né, sobre o assunto espiritualidade, sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, né? Então, essa notoriedade, ela veio numa época em que a ciência era positivista, sendo inteiramente voltada para o processo científico, para a metodologia científica, e tentando atestar os eventos como sendo reais a partir de que eles possam ser observados, né? Então, o título do livro do Camille Flammarion, ele é voltado justamente nesse cenário, as forças naturais desconhecidas, né? Ele comenta que essas forças que provocavam todos esses fenômenos não eram sobrenaturais, eram forças naturais e que careciam apenas de uma explicação científica, através da pesquisa, do estudo, da observação, utilizando o método científico para explicar esses eventos, né? E quando eles começam a estudar isso, começam a surgir muitas dúvidas, né? Muitas questões que eles não conseguiam explicar, e eles foram tentar fazer diversas manifestações provocadas, supervisionadas por equipe, por cientistas, que se juntavam em torno do evento, da médium ou dos médiums, e faziam aquele evento sob controle. O que é fazer sob o controle? Verificar se não havia fraudes, analisar o ambiente onde essas práticas eram proferidas, eram feitas, verificar os materiais utilizados, as roupas, os gestos, os comportamentos. Então, durante o livro, existem vários relatos da preocupação de todos os cientistas em evitar as fraudes, né? Segurar as mãos da médium em determinados momentos para que ela não pudesse fazer um efeito à distância, que ela não se distanciasse da mesa. Durante as levitações, olhar embaixo da mesa, em cima, se tinha corda, se tinha alguma coisa movimentando as mesas, né? Como vocês podem lembrar do efeito das mesas girantes, né? As mesas girantes lá dos livros e da codificação, tudo isso era analisado e estudado. E por vários e vários relatos de vários e vários cientistas em cada um desses livros, todos eles confirmam que era impossível identificar algum tipo de fraude naqueles eventos. Bom, se não houve fraude, existem respostas que precisam ser dadas por um evento que eles chamavam de naturais. E que forças seriam essas que estariam agindo sobre os materiais, sobre os médiums, para que pudesse provocar o que eles estavam vendo, né, atestando visualmente, cientificamente ali no dia a dia dos seus testes junto a essas pessoas. E foram vários, né? Por exemplo, levitação de mesa, batida inteligente, batida em ombro, sensação de mãos nas costas, no ombro, no rosto, mão a mão, toque, visualização de toque numa materialização de entidades, em barbas, sentir calor do toque, do contato, pressão do contato, uma série de outros eventos que não eram nada de sobrenaturais nem paranormais, né? Por isso que eles estavam estudando. O Nélio colocou aí, né? Não eram fenômenos sobrenaturais, eram sim fenômenos paranormais, né? Distinguindo o que é um fenômeno sobrenatural de um paranormal. Mas no livro eles não chegam a usar nem o conceito de paranormalidade, né? Mais para frente nós vamos ver o que eles consideram os eventos, justamente falando, né? Considerando-os totalmente naturais, são forças da natureza que estavam sendo utilizadas ali, né? Impressões, como eu disse, sobre massas de vidraceiro, visões de pessoas não presentes no ambiente, cortina esvoaçando continuamente sem presença de corrente de ar, a cortina tendo movimentos até de certa forma inteligente, interagindo com as pessoas no ambiente, né? E além de uma série de deslocamentos de materiais, levitação de materiais, e alguns até mesmo de
materiais materializados atravessando superfícies ditas sólidas. Então, todos esses fenômenos, que não é o objetivo da gente estudar, está lá todo o relato deles, eu aconselho quem quiser inteirar um pouquinho mais, possa ler, são impressionantes o que eles relatam, né? Passou no livro do Camille, numa série de etapas, né? Eles colocam uma sequência muito interessante no livro. Ele começa com a abordagem com a Eusápia Paladino, passa para a questão da falsidade, o charlatanismo, né? E como eles trabalhavam para evitar toda essa incidência, né? E a presença, e com certeza houve muitos casos, né, de charlatanismo à época foram detectados, foram pegos, né? Pessoas querendo se aproveitar do momento. É parte da natureza humana, né? Isso aconteceu. E o que só contribuiu para reforçar o cuidado foi, né, com toda a prática e, de certa forma, deu mais credibilidade ao movimento científico para tentar desmascarar, né, tanto os fraudulentos, né, os charlatães, quanto tentar também ver se existia evidência de charlatanismo nas médiuns que se manifestavam, né. Depois ele vai para mostrar praticamente 3 grandes momentos do livro, que são chaves nesse livro. Eu estou tentando resumir rapidamente para vocês no início, depois eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro foi a experiência com Gasparin, Agenor de Gasparin, como a gente fala aqui, Gasparin, né? Mas é Gasparin. Em 1853, na Suíça, durante 4 meses, ficaram vários cientistas fechados em torno de médiums, né, como Eusápia e outros, fazendo testes para tentar confirmar a força natural que estaria agindo sobre ali, estudar o fenômeno e tentar dar uma resposta para a sociedade do que estava acontecendo. E eles se depararam com coisas assim impressionantes, né? Por exemplo, quiseram mostrar que os movimentos das mesas eram decorrentes não de espíritos, mas de forças entre as pessoas que ali estavam, forças corporais. O primeiro conceito, a primeira opção que eles abordaram como possível causa do fenômeno era a questão do que eles chamavam de fluido animal, né? Sairia algum fluido do corpo da pessoa que estaria agindo sobre os móveis, equipamentos, né? Materiais. Depois eles foram fazendo mais testes e verificaram, por exemplo, testes com balanças, testes com peso, testes de levantar materiais e fazer a prova sobre o esforço exercitado. Por exemplo, havia levitações de materiais pesados, 75 quilos. Como que uma pessoa sozinha levantaria 75 quilos no ar e manteria isso suspenso, né? Tentem fazer isso com 5 quilos no pacote de arroz, né? Como é que conseguiria fazer isso com algum truque que não estava nada ali visualmente sustentando aquilo ao ar, né? Então, depois colocaram pessoas, né, em cima dessas mesas, conseguiram levantar pessoas de 85 quilos, por exemplo, suspensas na UAI, não conseguiram provar nenhuma fraude nesse evento. É algo que nós temos que pesquisar, né? Muito sobre outras fontes sobre isso, né? E aí, obviamente, né, como para a gente hoje parece um pouco incrédulo, nós olharmos essa questão da levitação de corpos, né, levantamento de corpos, se nós olharmos para a época, como que as pessoas iriam olhar? Também considerando a todos ali charlatães, né? Com certeza, não sei como não sei explicar, mas com certeza há aí um charlatanismo. Bom, imagino eu que deva ter sido tão perfeito que dezenas de cientistas não conseguiram descobrir o motivo e a fonte de tal charlatanismo, né? Chegaram a falar de magnetismo, se o magnetismo não seria uma causa, né? Mas se nós olharmos hoje em dia nos experimentos em que o magnetismo está presente, uma das grandes dificuldades de levitação de materiais por via magnética é a estabilização disso no ar, né? Tem que ter um certo posicionamento de campos, tal que dê uma resultante de força sobre o material, que ele fique em equilíbrio num determinado momento. E naquela época não tinha a menor condição de ter esse conhecimento, né? Não existe relato científico que mostre esse tipo de conhecimento praticado e estudado, publicado na comunidade científica da época, né? Então, eles concluíram à época, né, nesses experimentos de Gasparin, que é incontestável que nós agimos nessa experiência por uma força que emana de nós. É preciso ser cego para não admitir isso. Foi a frase de Gasparin e de outros cientistas da época, vendo esses fenômenos acontecerem. Então, reforçou nesse primeiro momento, neste primeiro teste que foi feito em 1853,
a questão dessa teoria do fluido corporal, uma emanação pessoal dos médiuns saindo para fazer este evento. E essas evidências, né, que foram colocadas em meio à comunidade científica, eles colocaram o pessoal a rir levianamente sobre isso. Isso não bastou. Todas as comprovações, relatos, testes não bastaram, né, para apaziguar a comunidade científica, e continuaram debochando e rindo muito dos eventos, falando: vocês são tolos, sendo enganados por pessoas mais tolas ainda, né? No próximo passo, no próximo capítulo do livro de Camille Flammarion, foi com o professor Marc Théory, também físico e astrônomo da Academia de Genebra. Foram fazer uma série de testes, repetiram muito dos testes que foram feitos com Gasparin, e propôs novos estudos para tentar novas abordagens que pudessem explicar os fenômenos, né? Mais uma vez, não comprovaram fraude alguma dos ditos fenômenos, e tentaram provar, em definitivo, né, que não pudesse restar dúvida do fenômeno, seja ele em qualquer fonte de conhecimento possível, seja ele físico, fisiológico ou psicológico. Então, aqui ampliou-se um pouquinho mais a abordagem do estudo, tentando relacionar não só a teoria da emanação fluídica dos indivíduos, mas olhando também a parte psicológica e a parte física. Não descartar ainda a parte física, de que haveria alguma coisa que as leis naturais, mecanicistas da física da época pudessem responder, né? Introduziu, então, as análises psicológicas no momento, e o primeiro nível de abordagem foi: qual é a importância da vontade do médium na execução dos fenômenos? Bom, então já se buscou uma resposta sobre o modelo psíquico, né? De como que a psique do médium, né? O controle mental dele poderia ser aplicado nesses fenômenos. Qual era a parcela, né, da presença do efeito psíquico dos médiums nesses eventos? Então, introduz a análise da questão da vontade através de uma relação de estudo de distância do efeito. Será que o médium com a vontade mais efetiva, mais forte, mais concentrada, produziria eventos a distâncias maiores? Haveria limitação dessa distância? Começaram a avaliar tudo isso e fazer diversos testes, né? E vendo que realmente havia uma relação, apesar dos limites de distância serem bem curtos. Não conseguiam eventos de distâncias muito longas, né? Eles estavam tentando manter esse controle num espaço mais curto, e naquele ambiente, naquele salão, já bastavam para ali analisar os fenômenos, né? Em outros experimentos que o professor Marc Théory fez, eles ampliaram um pouquinho a técnica, vamos dizer assim, de teste, e começou a amarrar cordas, polias, pesos, contrapesos nos materiais que eram movimentados no efeito físico, tentando fazer uma correlação matemática, física, né, com relação a esses movimentos. Qual seria a capacidade de peso, por exemplo, que poderia uma médium levantar, né? Se eu colocasse 3 médiums numa sala, fizesse o evento, depois colocasse 6, modificava a intensidade do evento? Então, tudo isso foi feito e eles testaram que sim, conseguiram pesar. Tem até um número interessante que eu anotei aqui para vocês. Eles começaram a fazer um teste lá para levantar um material que pesava 4,27 quilos, 4,270 kg, né? E colocaram 11 médiums para poder fazer o teste. E levantaram com muita facilidade esse material, sem toques, aparentemente sem fraude alguma. Foram diminuindo o número de médiums, fazendo o mesmo exercício, e chegaram a um número mínimo de 6. Quando colocavam 5 médiums, esse peso não conseguia ser levantado. E quando colocavam 6, já conseguia ter uma resposta razoável sobre o material. E fizeram a conta lá e chegaram numa relação de 740 gramas por pessoa, por médium, para poder ser levantado, né? E repetiram isso e confirmaram em outras vezes esse número, variando em torno disso e variando também de acordo com os médiums que estavam presentes. Então, não era um número absoluto, né? Ele indicava-se que dependia da qualidade dos médiums presentes ali naquele evento, né? Da força que eles teriam para executar o fenômeno. Então, ele propôs
depois de analisar tudo isso, o Turri propôs que seria uma força, vejam bem, telúrica, uma força que viria da Terra, né? Do ambiente em volta, extraía-se do solo essa força, do ambiente gravitacional, e que, de alguma forma, essa força agiria teluricamente, provocando os eventos físicos que eles estavam, né? E seria controlado pelos operadores, que eles chamaram, eles não chamavam de médiums, né? Eu estou usando o termo médium aqui, mas na época eles não estavam usando o termo médiums. Nós falamos isso porque hoje nós temos essa visão, mas eles estavam chamando de operadores, né? Os operadores do teste, do evento, né? Bem científico, bem físico. E eles chegaram à conclusão que, por mais que pudesse querer dar um nome, não era uma força plenamente conhecida. Ainda careceria de mais estudos, né? Por ali eles pararam, até que ocorreu na região em que eles estavam fazendo o evento, mais um efeito físico interessante com uma criança que estava em uma aula de piano, e enquanto começou a tocar o piano, minutos depois, as duas pernas, né, do piano frontais levantavam e batiam, né? Esse piano pesava 300 quilos. E eles não entenderam aquilo, foram investigar e ver o que uma criança, né, tocando piano poderia estar fazendo com um efeito mediúnico, um efeito físico sobre um piano de 300 quilos, né? E tentaram estudar, colocaram uma pessoa lá para tentar replicar, e quando aconteceu novamente o evento, colocaram uma pessoa para tentar levantar, um garoto lá de 19 anos, e obviamente não ia conseguir, né? 300 quilos ali para um menino franzino, não ia conseguir, e o processo se repetia mais uma vez com essa menina tocando piano, né? Então eles falaram, não, vamos continuar estudando, né? Tem mais coisa para a gente ver. Nós fizemos testes com 4 quilos, 6 quilos, e até aqui nós tivemos 300 quilos sendo levantados. Vamos ver o que está acontecendo. E foram estudar isso para frente. E o Turri chegou a colocar, eu vou ler aqui para vocês, o que eu tirei do livro, as teorias dele sobre esse evento. Ele falou o seguinte, ó: um fluido é produzido pelo cérebro e percorre os nervos. Esse fluido pode transpor os limites do corpo, ele pode ser emitido, sair fora do corpo da pessoa. E sob a influência da vontade dessa pessoa, ele pode dirigir-se para lá e para cá e provocar os eventos. Então, era a exteriorização de um chamado aqui fluido nervoso, né? Algo desse tipo, né? E que a vontade era um mecanismo de exteriorizar esse fluido. Como a gente estuda Kardec, hoje a gente sabe que ele não estava totalmente errado, né? Mas não é uma exteriorização de um fluido nervoso que a gente vê hoje em dia, né? Então, esse fluido agiria sobre os corpos inertes, e quando ele teria contato com a matéria inerte, né, em determinadas condições, em determinadas substâncias, ele teria condições de promover os eventos físicos. Ele coloca também o seguinte: reger para em que direção esse material iria era submetido à vontade do operador, da pessoa que fazia o efeito físico, né? Ou seja, esse fluido obedecia comandos mentais, né, da pessoa que exteriorizou. É como se fosse um emissário, né? E ele fala que, para determinar os movimentos da matéria, né, aqueles que provocariam ruídos internos, como, por exemplo, as batidas na mesa que eles estariam tentando explicar, seria a movimentação desse fluido emitido sobre esse material, e a agitação desse fluido promoveria essas batidas. É uma teoria que eles colocariam sobre os eventos tiptológicos, né, que seria a movimentação desse fluido emanado, esse fluido emitido das pessoas. Então, o potencial de cada método se justificaria por isso, né, em que a gente estaria exteriorizando esse fluido de acordo com a vontade da pessoa e da capacidade de exteriorizar. E ele fala o seguinte: não temos nenhuma consciência dos movimentos especiais do fluido que sejam determinadas pela vontade. Ele não sabe explicar como é feito isso. Qual é o mecanismo de dar movimento a esse fluido? Que fluido é esse? Ele tem densidade, ele tem cheiro, ele tem cor, ele tem força maior, força menor, né? Enfim, eles não conseguiam acompanhar como ele seria controlado e quais seriam as propriedades desse fluido, né? Mas eles chamam, né, no 11º item que Turri fala, que ele seria idêntico ao fluido nervoso, e ele chamou isso de fluido neuromagnético. Mais um nome interessante para as nossas coletâneas espirituais. Um fluido neuromagnético.
E com isso você aplicaria esse fluido neuromagnético sobre os corpos e você provocaria todos os eventos que ali estavam, né? A pergunta que ficou é, né, sobre esse fluido nervoso, que nome nós daríamos dele? Fluido nervo-psíquico e tal? Então, Turri e outros cientistas da época resolveram dar o nome a esse fluido de psicode, psicodê, se nós vamos tentar falar no francês aí, mas arranhando no nosso português aí, né? Se falar literalmente, psicode, né? É uma substância própria do organismo, segundo eles, incapaz de sair deles, não sai naturalmente, mas existe dentro do corpo, né? E ela só age mediante, sobretudo, aquilo que está situado fora do organismo visível. Ela não agiria em nós. Então, seria como se a natureza nos brindasse com uma força especial que estaria dentro do seu corpo. Ela não serve muita coisa para você, não tem uma função esclarecida, definida no seu corpo, mas se você tiver vontade, você exterioriza isso e faz os eventos físicos acontecerem, né? Talvez eles falaram isso porque não sabia explicar o que esse fluido fazia no próprio corpo, né? Então, falaram que essa substância ela poderia se tornar visível em certas condições do organismo, mas ninguém nunca manifestou e falou, essa aí manifestada é o psicode, ou psicodê, né? Chamou esse psicodê de uma substância universal. Opa, está chegando perto da teoria kardecista, né? Muitos desses testes aqui, gente, foram feitas após a finalização da codificação de Kardec. Então, já estava emitido o Livro dos Médiuns, já era conhecido o Livro dos Espíritos, né? O que é o Espiritismo e a Gênese, enfim, todas as obras, né? Então, já tinha uma teoria pronta para tentar explicar algumas coisas que hoje nós aqui estamos estudando e tentando ter uma compreensão melhor ainda, né? Que à época eles relegaram, não leram, não estudaram e estavam se isolando dentro da academia, tentando, via metodologia científica, no mundo positivista, tentar comprovar aqueles eventos que estavam acontecendo, né? Então, eles não sabiam de fluido cósmico universal, nada disso que a gente estuda hoje, né? Então, eles estavam comentando que encontrar as condições corretas para esse fluido ou essa substância universal se manifestar sob a estrutura dos organismos inorgânicos seria a chave para entender todos os fenômenos, né? Aí relaciona isso ao magnetismo e começam a tentar ir por outras vertentes, mas à época Turri parou até onde ele conseguiu ir, o conhecimento permitiu, e fomos para a próxima etapa. A próxima etapa foi tentar envolver a Academia Dialética de Londres para tentar colocar a academia para ajudar a estudar os fenômenos. Então, o Camille e outros cientistas mandam para lá cartas e tentam conversar com a Academia Londrina em 1869, né? E a resposta que eles têm é que os assuntos não seriam interessantes para serem abordados, já que não tinham denotações nem comprovações de cunho positivista, né? E deixaram um pouco de lado. Então, foi a primeira derrota que se teve à época, né? Sobre o evento. Digamos assim, para a academia de maior expressão à época, né? E depois vem aqui algumas considerações sobre isso. Algumas pessoas começaram a levar para essa discussão a possibilidade de ser um evento espiritual. Até então eles estavam descartando, achando que era psíquico e corporal, né, fisiológico das pessoas. E isso não decolou muito fácil, não. As pessoas estavam evitando esse tipo de raciocínio, porque ainda se tinha uma visão muito forte de que com a morte não haveria, né, a continuidade do espírito, né, a fonte inteligente. Existe uma série de textos aqui que eu vou evitar de ler, porque são bem extensos, que eu tinha colocado. Depois eu vou disponibilizar lá no meu blog, para quem quiser ler esse material, esse resuminho que eu fiz aqui, para servir como roteiro para a apresentação de vocês. E é bem interessante que isso veio mostrando, né, como é que foram dados os passo a passo da evolução científica e da discussão desses modelos à época, né, de Kardec sobre os efeitos físicos. Bom, e outra filosofia que entrou à época, né, junto com a astronomia, que eles estavam estudando à época, se não seriam realmente efeitos de, vejam bem, à época já se falava isso, né, de seres sim, mas de outros planetas, promovendo esses eventos, né?
Se nós olharmos que estamos em outras dimensões espirituais, somos de outros planetas, de outras regiões, né? Quem veio de Capela, quem veio de outros planetas, né? Então, cheio de extraterrestres, sim, no conceito de reencarnação e migração sucessiva dos mundos, né? Essa é a questão que eles estavam colocando, né? Se não seria uma possibilidade. E a época, então, que estreitou-se os contatos com a Inglaterra, surgiu a possibilidade de envolver o Sir William Crookes na Inglaterra em 1870. William Crookes ficou famoso por várias publicações na área de química, né? Ele trabalhava muito para a Academia Real de Ciências da Inglaterra, era uma pessoa muito conceituada e muito confiável. E foram levados a ele a conhecimento todos esses fatos, e ele se interessou e começou a pesquisar e foi estudar. Em 1870, né? E coincidência ou não, acho que não há coincidências, né? Parece que realmente é tudo um grande planejamento, e a gente sabe que é. Se nós olharmos aí o trabalho, né, do Consolador e de toda a falange de espíritos que atuam, né, junto ao Espírito de Verdade para trazer a codificação, se a gente olhar ao lado do William Crookes naquela época, havia uma pessoa chamada Daniel Douglas Home, que era um médium de efeito físico tão forte quanto Eusápio Paladino, se é que podemos falar assim, né? E esse Daniel Home, ele ficou famoso por ter feito a materialização, né, eventos de materialização de entidades, né, equipamentos, flores, né, materiais. Ele chegou a tocar acordeon com a força do pensamento. O William Crookes chegou a isolar um acordeon dentro de uma gaiola de metálica e conseguiu promover som através da força psíquica desse Daniel Home, né? Teve eventos de alteração de peso corporal. Então, veja bem, quando acontece isso, gente, de fazer um exemplo, lá no livro do Alexandre Aksakov, ele também fez isso, ele colocou médiums sentados sobre cadeiras e essas cadeiras em cima de balanças. E quando se promovia o evento físico, a balança acusava perda de peso. Não significa que sumiu massa, necessariamente, né, ali do evento. A questão é que existe uma força contrabalanceando a força da gravidade, né? E então a balança acusava um peso menor. Então ele repetiu isso na Inglaterra e conseguiu também ter o mesmo efeito de diminuição de peso. A execução, né, de instrumentos, trechos de música, não eram barulhos aleatórios, executavam trechos, né, de áreas, né, da música clássica da época. E isso realmente impressionou muito o William Crookes, não é para menos, né? E ele começou a estudar isso mais de perto. E quando ele foi olhar para todos esses eventos que estavam acontecendo, tinha um colega, né, contemporâneo, que era o Sr. Cox, que estavam trocando informações sobre esses eventos com o Sir Crookes, né? Os nomes são próximos, mas é o Cox, né, outra pessoa. Ele coloca o seguinte, né, num dos trechos da carta para o Crookes: para evitar a aparência de qualquer conclusão prematura, eu aconselharia que fosse adotado para essa força um nome que lhe seja próprio, e me aventura a sugerir a ideia de dominá-la força psíquica, que as pessoas em que ela se manifesta com grande força chamem-se psiquistas, e que a ciência a que ela se refere se denomine psiquismo, como um ramo da psicologia. Muito bem, né? Isso para não trazer à tona a discussão de Kardec, né? Então, mais uma vez, há uma divisão para não se poder chamar não de psiquismo, né, de mediunismo, e não de força psíquica, o que seria força mediúnica, né? E o movimento chamarmos na psicologia de psiquismo e não de mediunismo. Bom, posto isso, o Sir Crookes envia suas observações desses testes para a Sociedade Real de Londres, e qual vocês acham que foi a resposta? Heréticos, né? São todos heréticos, né? Eventos reproduzidos em laboratórios, atestados em laboratórios, foram chamados de heréticos. Porque, na verdade, né, gente, tudo que a gente não sabe explicar com as leis naturais é heresia, né? Num ambiente em que ainda não se está com a cabeça voltada para o desenvolvimento de outras forças que não sejam as físicas, né? Bom, nesse caso, então, o Sr. Crookes, junto com o Cox, estudam esses fenômenos e chega a promover lá diversas categorias desses fenômenos. Então, é a primeira vez que alguém vai
aprofundadamente no fenômeno e começa a separar esses eventos em categorias para poder estudá-los separadamente. Porque até então as pessoas faziam todos os eventos acontecerem e para cada conjunto desses eventos tentava dar uma solução para um contexto muito amplo. Então o Crookes usou a metodologia científica e falou, não, vamos separar os problemas, vamos dividi-los em partes menores, categorizá-los e vamos começar a entender o fenômeno como cada um deles acontece, né? Então, só para citar alguns aqui, são vários, né? Ele coloca movimento dos corpos pesados com contato, mas sem esforço mecânico, quer dizer, a pessoa, o operador ou o médium, né, coloca a mão sobre determinado móvel, equipamento, peça, item, e com um toque ele promove o fenômeno. O outro seria, por exemplo, a categoria da alteração dos pesos dos corpos, que seria a terceira categoria. A segunda categoria seria o que eu acabei de citar, que é fenômeno de percussão com sons de mesma natureza, provocados sobre a mesma estrutura de emanação desse som, né? A outra categoria, cadeiras e mesas elevadas do chão sem que ninguém as tocasse, ou seja, não há presença humana, mas ela flutua sozinha, ela se elevaria sozinha. A categoria em que teria aparições de mãos, partes de corpos e não o corpo inteiro da pessoa, que seriam aquelas que poderiam, inclusive, ter certa luminosidade e outras não, né? Mais diáfanas. Isso também à luz comum, tá, gente? Não só em ambientes escuros, aconteciam lá eventos, não numa luz intensa do sol, mas em ambientes com um pouco mais de luz. Hoje a gente sabe que os movimentos de materialização são influenciados pela luz, né? Categorias voltadas, por exemplo, para a escrita direta, psicografia, né? Ele coloca lá alguns exemplos, né, que foram feitos para tentar categorizar essa classe, seria a 10ª classe, por exemplo. A 12ª classe, outra, seria, por exemplo, casos particulares que pareciam indicar a ação de uma inteligência exterior. Essa é importante, quer dizer, todas são, mas essa é especial, né? É a primeira vez que existe uma categorização em que se admite que possa existir uma força exterior que não seja do operador do evento. Ou seja, encarnada ou desencarnada, né? Até então, todos os eventos tentavam justificar a presença do médium, né, que a gente fala o médium hoje, mas do operador, para o evento. E aqui começa-se a abrir, primeiramente, né, os olhos para a possibilidade de um evento exterior, de uma inteligência exterior, né? Não é uma força exterior, é diferente. Quando a gente fala força, algo exterior exerceu um efeito, né? Uma causa exterior exerceu um efeito sobre aquele fenômeno. Aqui nós estamos falando de uma força inteligente exercendo esse fenômeno, né? Que é diferente. Uma outra cláusula, categoria, seria as manifestações de caráter que ele chamou complexo. Por exemplo, matéria atravessando matéria, né? Eventos que aconteceram que eles, a princípio, se assustaram muito, né? Houveram eventos, por exemplo, de pétalas de flores atravessando mesa. E, por último, houve a época do Sir William Crookes, o evento com a médium, né, que era Florence Cook, que dizia estar materializando o espírito de uma pessoa que viveu na Terra, que era chamada Anne Morgan, e essa Anne Morgan se apresentava com o nome de Kate King. E as materializações desse espírito se sucediam de uma forma muito espontânea, né? Muito rápida, né? Com a atuação dessa médium. E, mais uma vez, foram estudar isso, né? E se surpreenderam com uma série de eventos que aconteciam, como, por exemplo, chegar a cortar pedaços de tecidos, entregar para as pessoas e depois ela restabelecer esse tecido e não aparecer costura nele. Eventos realmente impressionantes, materialização, contatos, entre outros, né? Então, nessas condições em que apareceram todos esses fenômenos, eles foram voltar a tentar explicar todo esse contexto, né? Então, o Camille Flammarion, depois de ver e estudar tudo isso que aconteceu durante todos esses anos, a essa época Kardec já havia falecido, ele começa a fazer um resumo. O último capítulo do livro, né, Forças Naturais Desconhecidas, ele começa a tentar fazer um resumo de tudo que ele viu e presenciou e testou, e que todos os apresentaram as suas hipóteses e explicações sobre os fenômenos, tentar fazer um resumo, né? E ele fala, né, que o Gasparin, por exemplo, foi para tentar explicar via fluido, sob acesso da nossa vontade,
Ele fala do Turri, né, do Crookes, sobre os eventos da força psíquica nascendo, e quem sabe aí uma força psíquica inteligente exterior. Tem outros que ele comenta lá no livro, sobre Albert de Rochard, falando sobre uma exteriorização de motricidade, veja bem, né? Esses efeitos seriam uma espécie de fluido corporal que em nós exerce a motricidade corporal, e seria esse fluido que seria exteriorizado para fazer evento, porque se tem evento de movimento, só pode ser uma força que provoca movimento. Então, a força motriz é a nossa força de motricidade. A ligação é direta na cabeça deles à época, né? E aí eles entram, né, misturando um pouquinho aí a teoria espiritualista da Índia e de outras regiões, chamando isso de duplo fluídico, né? Corpo astral e outras questões que eles tentam. Aí misturam um pouco as coisas e de fazer um pouquinho de raiva lá em quem estudava a parte espiritualistas, né? Aí o astrônomo, que era chamado de Porot, também foi falar, né, que isso poderia ser produzido por vidas diferentes que a gente ainda não tinha conhecido, né? Entidades que nós poderíamos estar coexistindo com entidades ao nosso lado que estariam provocando esses fenômenos para não despertar para a realidade deles. E assim vai, né, pessoal? Várias outras pessoas, Maxwell, na época, também tenta fazer a explicação dele, né? Tem outros, Pierre Janet, e uma série de outros cientistas que vão estudar fisiopatologia do evento. Aí começa a associar isso a um processo de desequilíbrio, né, das pessoas, né? Essas pessoas seriam pessoas doentes, desequilibradas, um desarranjo psíquico ou fisiológico, ou nervoso, estaria produzindo tudo isso, né? O fato é que de todos esses eventos, nenhum deles conseguia realmente chegar num ponto e falar assim, prova irrefutável, eu conheço a força nascente, a força agente sobre esse movimento, sobre esse efeito, e a explicação está não está mais aberta a discussões, né? Encerramos a discussão por aqui. Não foi possível chegar a isso e nem seria possível, porque em nenhum momento abordaram a hipótese mediúnica, né? A hipótese espiritual, que hoje a gente conhece um pouco mais a fundo. Então, Camille Flammarion conclui, né, no livro dele, as seguintes situações. Bom, ficou claro que são forças físicas e psíquicas, mas ele não assoma aqui a questão mediúnica, né, de questões de dos espíritos. Há um tipo de prolongamento do corpo humano que emana no médium, veja bem o que ele falou, para realizar os efeitos psíquicos. Isso explicaria os efeitos sonoros, as impressões de mão, faces em argila, em material de vidraceiro, né? É como se nós prolongássemos algo de nós sem as pessoas verem, e esse prolongamento exerceria esse efeito. Ele falava que esse prolongamento poderia se materializar e realizar toques e efeitos em outras pessoas, como eles sentiram nas manifestações mediúnicas. Ele colocou que não entende como um duplo fluídico poderia ter consistência da carne e músculos, é uma parte que eles não conseguiam entender, que se eles não viam esse duplo, né, como ele teria consistência para agir sobre a matéria densa, né? Se nós hoje temos dificuldades para fazer levantamento desses equipamentos, dessas mesas, como é que se levantava mesas com 85 quilos, piano com 300 quilos? Né? Mas ele admitiu que o conhecimento da época era insuficiente para explicar os fenômenos, assim como não se explica a gravidade, né? A época, como é que se explica a gravidade? Você sabe que ela existe. É um fenômeno vivenciado, repetido a todo momento. Se mede, se quantifica, se replica eventos utilizando a força gravitacional, com muita precisão. O estudo dos astros, o estudo dos orbes, dos sistemas solares, eram eles todos estudados, conhecidos, com alguns erros, né? Tem alguns erros conceituais que eles colocam no livro lá, mas que hoje já sabe que é um pouco diferente, porque faz parte, né, da evolução da ciência, né? Mas eram cálculos que já se conheciam. Então, ele é obrigado a admitir, né, que são impressões incompletas de uma realidade desconhecida. Por isso o título do livro, né? Forças naturais desconhecidas. Eu consigo afirmar que são naturais, mas elas são desconhecidas, né? É interessante isso no livro dele, né? Poxa, se eu desconheço, como eu posso afirmar que elas sejam naturais, né? Tenho ideias, né, evidências que são naturais segundo a ótica na qual eles analisaram, né? Então ele coloca, né, que questionamentos se podem avaliar tais processos com os dons restritos dos olhos sobre a matéria, ou seja, nossas faculdades pessoais são insuficientes para analisar tudo isso, e a gente tenta provar pelo método científico um evento
que está acontecendo com sistemas, né, orgânicos limitados frente ao que eles estão vendo, né? Ele atesta que há um meio psíquico, sim, que a mente ali faz parte, atestado pela questão da vontade, né, a intensidade dos eventos em função da maior ou menor vontade do médium. Havia efeitos físicos, por exemplo, que quando o médium se declarava muito cansado, não eram repetidos, não eram feitos, ou vinham fracamente, então mudava a intensidade de acordo com o cansaço do médium, que eles chamavam de operador, né, dos eventos físicos, né? E com isso, ele falou assim, não tem a menor sombra de dúvida que as almas sobrevivem à destruição dos corpos. Então já foi um avanço. Começaram a considerar que sim. Ele trabalhou, quem pôde ler lá no blog, né, ele trabalhou por muitos anos, o Flammarion, na Revista Espírita, atuando junto com Kardec. Ele participou da Sociedade Espírita, né, que Kardec fundou. Ele foi o responsável para escrever o capítulo 6, que é a uranologia, né? Como é que chama? Uranogênese, me esqueci aqui o nome do capítulo. Uranografia geral. É o capítulo 6 da Gênese. Nessa psicografia dele, ele chega, inclusive, a admitir, assinava essa psicografia com o codinome Galileu. E ele desconfiou se não seria ele mesmo o autor dessa psicografia, se não era ali um evento anímico, né? Ou do conhecimento dele mesmo, do dia a dia em vigília, em que ele aprendeu ao longo dos anos de estudo na astronomia, na academia, se não seria ele que estava escrevendo tudo aquilo. Mas ele não deixou, não se afastou, persistiu. Kardec se baseou em muitos dos seus escritos, dos seus livros, inclusive na parte da pluralidade dos mundos. Muita coisa que ele tinha escrito no outro livro dele, Kardec trouxe para a doutrina, né, aproveitou e colocou isso na doutrina. E ele persistiu durante muitos anos, inclusive fez um belo discurso ao lado do túmulo de Kardec, quando Kardec morreu, né, se atestando como uma pessoa simpática, né? Uma pessoa simpática, não era aquela pessoa que não acreditava em nada, nem que também acreditava em tudo, né? Nem o incrédulo, nem o crédulo de tudo, né? Então, ele se manteve sempre, ao longo de toda a sua vida, um caráter científico do seu estudo, da sua apreciação dos eventos que ele estava vendo, né? Mas ele coloca, né, que acredita que as almas sobrevivem à destruição dos corpos, mas que elas se manifestam por esses procedimentos. O método experimental não oferece nenhuma prova absoluta. Então, quer dizer, pode existir, mas pelo que nós testamos, não há nenhuma prova de que seja um espírito que fez esses eventos, né? Ele coloca assim, eu até acrescentei que essa hipótese não é verossímil, né? Então, é aquela pessoa que acredita sim, mas com o pé atrás, né? Estava testando. Tem uma passagem interessante do livro, né? Que ele colocaram para ele que nós poderíamos estar, a maior prova de que seria realmente a pré-existência da alma, seria a questão de que a população estava crescendo, nascendo muitas pessoas, e que haveriam muitos espíritos em volta de nós, porque senão não haveriam tantas encarnações. E ele fez a conta, chegou a fazer conta de quantas pessoas encarnando no ritmo, e chegou à conta de que poderia haver em torno de nós bilhões de seres, né? Ele achou aquilo muito pouco crível, e a gente sabe hoje que a proporção aí de espíritos encarnado para encarnado, né, é bem alta. Ele não estava de tão errado nos cálculos que ele fez à época, que ele chamou de inverossímil, né? Ele fala o seguinte, a palavra médium não tem mais muita razão de ser, já que não foi provada a existência de intermediário entre os espíritos e nós. Isso, né, pessoal? Vamos olhar aqui para uma pessoa que conviveu com Kardec, participou com ele da Sociedade de Estudos Espíritas, na Revista Espírita, com várias participações, tinha toda a codificação ao lado dele, né? Os médiuns que participaram ajudaram o Chico, o Alain do lado dele, e ele fala que não há como ter materialidade desse estudo. Se ele tivesse estudado a obra, né, a fundo, provavelmente ele teria algumas surpresas, né, da explicação de Kardec, né, à época, né? Só o livro dos médiuns, né, que eu aconselho a quem quiser entender um pouco mais dos eventos físicos, né, é pegar o livro dos médiuns. Tem muita coisa que foi colocada à época, né? O livro dos médiuns foi em 1861. Quer dizer, 9, 10 anos de muitos dos eventos que ele participou aqui. Ele escreveu um livro em 1906. Então, ele teve tempo suficiente para estudar a obra de Kardec para poder entrar aqui com um pouco mais de crítica, né?
e comparação, e tentar ver se a teoria espírita poderia ter alguma resposta para os eventos que ele estava testando, né? Mas ele fala, continua a acreditar em espíritos, mas nesses fenômenos em que o cérebro é o agente do espírito. E o espírito é que pertence a ele as forças psíquicas, e não a matéria. Então, o que ele diz aqui? Que existe realmente uma probabilidade alta de todos os eventos que estão acontecendo ser promovido pela psique humana, que seria a alma, né? E que o cérebro seria um meio agente, apenas isso. Não seria promovido pelo cérebro em si, todos os eventos físicos ali avaliados, né? E depois ele segue a obra, gente, nós já estamos terminando o tempo aqui. Eu fiz um levantamento aqui do Livro dos Espíritos, das questões que falam sobre pluralidade da existência, onde o Camille trabalhou, né? A questão da existência de vários orbes habitados na Terra. Enfim, isso aqui eu vou deixar para uma próxima oportunidade, em que a gente tem bastante coisa para falar sobre isso, né? Um pouquinho também sobre cada um dos tipos de eventos físicos que aconteceram, né? Tipologias, batidas, ideoplastia, outras coisas, né? E a psicografia, né? A psicografia, para a gente encerrar, é algo que a gente tem que levar muito em consideração para quem estuda a doutrina espírita, né? A psicografia, seja ela indireta, né? Aquela que usaram pranchetas, né? Cestas com lápis, de maneira mecânica ali, ou seja, a psicografia direta, né? Manual mesmo, né? Do médium em si, para passar a mensagem. Inclusive, Kardec usou muito dessa, né? Na questão da psicografia, ou na intuição psicográfica, vamos dizer assim, naquela intuição que vem, né, do seu guia, não necessariamente do movimento coordenado e controlado da mão para escrever, mas de uma intuição passada, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tem uma passagem muito interessante que eu estava pesquisando sobre o Espírito de Verdade, né? Quem seria o Espírito de Verdade, né? E tal, assunto para as próximas reuniões. E mostra que, se nós não acreditarmos que a psicografia e a mediunidade falada, né, ela é uma realidade, nós deveríamos considerar que toda a doutrina foi feita de um produto artístico, né, que foi feito da mente humana, né? Eu acho que não há condições da gente dissociar, né, toda a questão dos eventos físicos. A doutrina nasceu assim, de um estudo mais aprofundado desses fenômenos, para que a gente entenda realmente o que o Consolador trouxe para a gente, né? O que a terceira revelação nos trouxe, porque é daí que nasceu toda essa estrutura, né? Tem passagens interessantes em obras póstumas que eu estava lendo ontem, por exemplo, que o Espírito de Verdade, em comunicação com Kardec e outras pessoas presentes, inclusive o senhor M, né, que a gente tem alguma ideia de quem seja, mas não dá nem para especular, porque a gente tem que pesquisar mais, né? Mas existem indícios de quem seria esse senhor M, que seria uma pessoa muito voltada para a política, né? E era uma pessoa envolvida nos movimentos políticos da região da França, da Europa, em que esse senhor M viria mais à frente, né? O Espírito de Verdade diz que Allan Kardec não psicografaria dentro da casa dele, não teria essa condição naqueles períodos, e que no futuro, sim, ele teria essa oportunidade de psicografar muito fortemente, né? E continuar a obra, né, que ele estava ali iniciando, mas que ele viria depois. Primeiro viria o senhor M e teria uma atuação na sociedade no sentido de abalar as estruturas de todas as religiões para que no futuro pudesse renascer uma visão única, né, da divindade, de Deus, de como nós nos relacionaremos com Deus. Que primeiro viria, como ele diz lá, a espada que não mata, né? Que seria uma pessoa de ideias razoáveis, mas ele não seria uma cabeça em si. Ele é parte de um processo, né? Que seria esse senhor M. E depois viria, sim, Allan Kardec para continuar, né? Existe, então, uma linha aí de especulação dizendo que Kardec se tornou Chico, né, nessa última encarnação. Estudos dizendo que o Espírito de Verdade seria Jesus. Eu também posso colocar esses links depois para vocês aí, para estudarem. E especula-se que senhor M seria Karl Marx, que na época estaria
participando do movimento, estudando o movimento de uma forma oculta, porque ele não poderia se manifestar, né? Claramente, segundo essa teoria. Bom, isso são curiosidades, né? Espíritas aí. Esse é o assunto que eu trouxe para vocês. Desculpem se eu li muito aqui, tentei trazer, mas a cronologia é importante nesse livro, como foi colocado. Eu não tive tempo de ver aí as colocações de vocês, depois a gente pode conversar um pouquinho, né? E agradeço mais uma vez fortemente a todos vocês pela presença, a SEGE e a Semente de Luz pela oportunidade. E queria aqui, então, agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade do estudo, pela inspiração, pelo apoio, pelo tempo dedicado ao trabalho, pelas informações que foram chegando e conseguindo, assim, formar um material de estudo, pedindo a Deus que fique conosco nessa semana, todos nós, nesse final de semana e na semana que se inicia, em paz, em equilíbrio com o Pai, e que sejamos todos felizes e repletos da luz divina em nossa vida. Agradeço a todos e desejo aí a todos um excelente final de noite e um bom domingo. Até a próxima, pessoal. Obrigado aí mais uma vez, viu? Tchau.